Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de 12 de 2025. 4 joguinhos hoje na NBA. E que dia ontem, hein? Um dia completamente maluco. Teve lesão do Jokic, teve ali diversos blowouts no qual a gente não conseguiu bater as nossas metas, mas sempre se baseando em números e estatísticas no médio e longo prazo seremos lucrativos. Vamos continuar aqui com as nossas estratégias, usando as melhores ferramentas, todas disponíveis para vocês. Para quem é parte do grupo VIP, chama no WhatsApp que tá aqui embaixo, beleza? Hoje, como a gente só tem 4 jogos, vamos dissecar essas partidas, e se vocês discordam de tudo que a gente tá falando, não tem problema, é só fazer tudo ao contrário do que a gente tá falando, mas a gente pede para vocês que nos comentários vocês digam por que não faz sentido as nossas entradas para poder ajudar toda a galera. Mas se concordam, aqui também é o lugar certo para vocês, porque é sempre bom ter uma segunda opinião para poder reforçar a sua, ou para ser no mínimo um contraponto àquilo que você gostaria de fazer de diferente, beleza? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, ajuda demais a gente. Ontem batemos a nossa meta, e pra gente continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês, é muito importante que a gente cumpra as nossas metas. Vamos terminar o ano com chave de ouro, beleza? Tem links na descrição de diversas casas de apostas para vocês conferirem, Superbet, Estrela Bet, entre outras casas que a gente confia e usa. Além, é claro, né, de incentivar vocês a sempre terem contas em mais de uma casa de aposta esportiva, porque você sempre vai encontrar linhas e odds diferenciadas, às vezes melhores em uma do que em outras, mas enfim, bora começar aqui o nosso vídeo, beleza? Vamos chamar esse green aqui no Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers. Aqui a gente tem uma partida bem equilibrada, tá? Não vai trabalhar aqui com possível vitorioso. Eu sempre digo que existem times nos quais a gente costuma ter alguma dificuldade para interpretar. Todo mundo tem algum time assim, temporada a temporada, e o meu nessa temporada muitas vezes vem sendo o Philadelphia, justamente porque é um time que ele é muito mediano em tudo. Ele não tem nenhuma grande qualidade, nenhum grande defeito pra gente explorar, e sem contar que são dois times diferentes. Um quando tem ali o Embiid em quadra e um quando não tem ele. É um time que varia muito nessas questões, não é um time seguro pra gente poder investir, é um time com quase 50% de aproveitamento das vitórias. O Memphis a mesma coisa, então a gente tem que fugir um pouquinho dessa questão de vitória, pontuação e coisa do tipo. Vamos trabalhar com o jogador, vamos trabalhar com o Tyrese Maxey, a gente espera pelo menos 25 pontos dele. Eu acho que o mercado trouxe uma linha aqui bem, dá pra dizer até, eu acho assim, é o ideal pra ele, porque pra mim ele é um cara de 25 pontos, mas eu acho que para esse momento, para esse confronto, é uma linha que eu considero até baixa, muito interessante aqui para a gente trabalhar, sempre buscando essa odd em torno de 1,50. Isso porque a gente está falando de um Memphis Grizzlies que, em relação a armadores, eles acabam sofrendo um pouquinho mais. Então vamos colocar aqui no defesa versus posição, e a gente pode observar que o Memphis Grizzlies, eles são um dos 10 times mais vazados para point guard em toda a NBA. São um time também com dificuldade de defender bolas de 3 jogadores dessa posição. Tyrese Maxey joga nessa posição e o Memphis é o segundo mais vazado, sendo também o que mais cede bolas triplas para jogadores dessa posição. Tanto que o Tyrese Maxey, ele é projetado no Betting Pros, que usa, né, essas estatísticas assim para poder definir uma possível linha de um jogador. Eles projetam ele com 29 pontos hoje, e geralmente o Betting Pros traz justamente esse defesa versus posição, algumas questões coletivas ali para definir esse número, mas a gente traz algo a mais aqui com a nossa interpretação. O Tyrese Maxey, ele completou para pelo menos 25 pontos nos últimos 2 jogos seguidos, em 5 dos últimos 6 jogos, e também conseguiu superar em 8 dos últimos 10 jogos também. Beleza? Ele foi over aqui em 10 dos últimos 14 jogos, e também ele tem uma média de 30,7 pontos por jogo na temporada. Não é porque o Embiid está em quadra que a linha dele vai se reduzir tanto assim. Quando a gente fala aqui em aproveitamento em defesa de perímetro, estamos falando também de um Memphis Grizzlies aqui, que são quase um dos 10 piores da NBA. E o mais interessante é que vemos no mês de dezembro o Memphis Grizzlies que tem um quarto maior ritmo de toda a NBA, ou seja, a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, e o Tyrese Maxey, ele gosta desse jogo um pouquinho mais veloz de transição para poder atacar a cesta, o que pode ser muito positivo para ele hoje, beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Utah Jazz e Boston Celtics. Aqui a gente tem o Utah Jazz jogando em casa contra uma das franquias mais populares da história da liga. Certamente eles vão ter uma mobilização extra para poder serem competitivos hoje. Então, dentro de todo o calendário que esse time pequeno, né, de mercado menor tem, esses jogos contra Lakers, Boston Celtics, times assim com mais repercussão, Golden State Warriors, eles vão se esforçar um pouquinho mais, tanto em questão de mentalidade dos jogadores quanto estratégia, para serem competitivos. Então acredito que eles até possam pontuar bem. O cenário desse jogo é um pouquinho mais pro over, porque o Jazz é uma péssima defesa, joga no ritmo alto, e o Boston Celtics, por ser em posse de bola, eles são das melhores eficiências ofensivas da NBA. Nesse mês de dezembro, até o Jazz se tornou um ataque eficiente, sendo o sexto mais eficiente de toda a liga, e o Boston manteve o bom nível. Então a gente
gente tem aqui 2 ótimos ataques, principalmente no momento, uma defesa horrorosa, um ritmo alto do time mandante, que vai impor esse jogo mais veloz, e mais do que isso, a gente está falando de um Jazz que, em relação a bolas de 3, eles têm o terceiro pior aproveitamento de defesa de perímetro em toda a liga, e quando a gente vai aqui para estatísticas mais tradicionais, a gente está falando de um Boston Celtics que, em número de tentativas de bola de 3 por jogo, é o terceiro que mais tenta em toda a NBA, tendo também um aproveitamento ali interessante de top 10. Então é um cenário aqui no qual o over em assistências de alguns jogadores que não arremessam tanto de 3 pode ser interessante, de jogadores do Boston, né, para eles passarem para fora, jogadores arremessarem de 3 e converterem suas bolas triplas. Over em pontuação de jogadores que arremessam de 3 e que tem um volume de jogo, porque vai ser um jogo veloz de muita transição, também é interessante. E é aí que a gente vai trabalhar com pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown, não poderia ser diferente, uma rodada mais curta, onde a gente não tem tantos encaixes muito claros, né? O ideal é a gente trabalhar com um volume menor ali na entrada e também com a quantidade menor de tips, mas também confiar em jogadores ali de alto nível, que vão ter muito volume, porque ontem vários dos jogadores nos quais nós confiamos tiveram volume, mas não tiveram aproveitamento. Essa é a grande preocupação que a gente tem para hoje. Então as grandes estrelas na noite de ontem, seja por lesão, seja por falta de volume, seja por um blowout, não conseguiram superar suas marcas. Foi um dia bastante atípico nesse sentido, mas 2 vezes seguidas acredito que seja mais difícil de acontecer. Vamos confiar em pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown, que vem batendo com frequência, tá? Ele tem média de 29,7 pontos por jogo na temporada, superar aqui essa marca em apenas um pontinho, 0,3 na verdade, né? Contra uma das piores defesas da liga, me parece bem possível. Ele marcou pelo menos 30 pontos aí em simplesmente 12 dos últimos 14 jogos que ele fez, dos últimos 13, perdão, e ele conseguiu superar pelo menos os 30 pontos aqui nos últimos 3, 6, 9 jogos consecutivos, né? Como eu disse para vocês, em 12 dos últimos 13 jogos ele superou essa marca, e ele tem uma média interessante, ainda melhor recentemente, né? Ele teve diversos overs e o mercado muitas vezes não movimentou suas linhas na temporada. São 22 overs em 29 jogos, tá? A maioria dos unders que ele teve ficou ali no começo da temporada, mais especificamente no primeiro mês de NBA. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele versus o Jazz foram over nas suas pontuações. O único que foi under foi o Stephen Castle. Ele vem jogando um pouquinho mais como armador na temporada atual. E fica aqui o recado também de uma possível boa linha de assistências dele, né? Esperar pelo menos 5 assistências dele pode ser interessante. Ele não foi tão consistente assim nessa categoria, mas grande maioria dos jogadores comparáveis a ele, 8 dos últimos 10, foram over em assistências contra o Utah Jazz. Só que como ele é o principal cestinha, eu não confio muito nos jogadores que em teoria ele iria servir, né? Jordan Walsh ali, Neemias Queta, enfim, Peyton Pritchard, que é bem irregular. Eu vou me apegar um pouquinho mais à pontuação dele. Acho que o Derrick White e o Peyton Pritchard sejam mais interessantes do que o Jaylen Brown para trabalhar com assistência, justamente porque eles vão poder servir esse excelente jogador. Sem contar que o Jaylen Brown ele também tem bola de 3 e, como eu disse para vocês, o Utah Jazz tem um aproveitamento de defesa no perímetro ruim, tá? Em relação a bola de 3, ele foi over em 16 dos últimos 29 jogos, conseguiu aqui ser over em bolas triplas em 7 dos últimos 9 jogos que ele fez, e também 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over em bolas de 3 contra esse adversário. Lembrando que o Jaylen Brown nessa temporada tem 37% de aproveitamento e tá convertendo 2,1 bolas de 3 em média por jogo, que também é muito interessante, tá? A gente tá falando aqui de um Utah Jazz que é o time mais lucrativo da liga em relação à pontuação de jogador, o time mais lucrativo em relação a bolas de 3, e a gente tem aqui o Jaylen Brown jogando nessas 3 posições, tá? Todas elas fazem sentido. Para armadores, o Utah Jazz, eles são o 5º time que mais cede pontos por jogo, o 2º que mais cede bolas de 3. Para shooting guard, que eu diria que é um meio termo muito mais interessante, né, entre o que ele de fato é e o que volta e meia ele vem jogando, eu acho que o shooting guard é a posição mais adequada para interpretar a capacidade dele de pontuar. O Jazz é o time que mais cede bolas de 3 por jogo, o terceiro mais vazado, e para alas, que é a sua posição de origem, eles são aqui o 2º que mais cede pontos por jogo. Só como o Jaylen Brown é um cara muito mais de infiltração, não depende tanto dessa bola de 3, vamos confiar na pontuação dele mesmo assim. É um jogo que vai ser rápido. O Jazz, além de uma defesa ruim, é um dos times mais rápidos da liga, então a gente tem muitas posses por minuto, porque é o 4º melhor ritmo que a gente tem na NBA. Mas como eu disse para vocês, é o 2º pior setor defensivo por 100 posses de bola. Beleza? Agora vamos partir aqui para os jogos que acontecem na virada da madrugada. Lakers e Pistons e Clippers e Kings. A gente vai desmembrar esses 2 jogos aqui para vocês, mas a gente já vai antecipar para vocês que o nosso palpite vai ser uma duplinha. Então, antes da gente indicar para vocês, não se esquece de se inscrever no canal. Já se inscreveu?
é só clicar no botão de inscreva-se que está aí embaixo, vai ajudar bastante, como eu disse. Mesmo que não gostem dos nossos palpites, se acham que a gente está falando besteira, não tem problema, é sempre importante acompanhar o nosso canal, porque vocês vão sempre ter muitas informações interessantes para criar as suas bets, beleza? Então vamos aqui de mais de 110,5 pontos dos Pistons, desejo uma boa sorte a todos hoje, e também digo para vocês que tem palpites e odds exclusivas, odds superiores, lá no nosso grupo VIP, o contato tá na tela para vocês. Essa promoção vai até o final do ano, então restam 2 dias, R$30 para você se tornar membro aí do nosso canal pelo primeiro mês, ou 49 para ficar com a gente 2 meses, R$99 para ficar até o final da temporada, e só o que vocês vão receber ali de guias, e-books, vídeos exclusivos, palpites diários, etc, já valeu a pena, porque é um conteúdo muito completo, o grupo VIP mais completo do mundo. Essa é a nossa proposta desde o ano passado, trazer conteúdo e informação para vocês se tornarem apostadores independentes. Depois desses primeiros 2 meses, não precisa renovar com a gente, o importante é que vocês saiam ali entendendo como faz uma análise dentro de uma partida, quais números vocês devem levar em consideração e quais são as melhores ferramentas. Todas essas vão ficar gratuitas para vocês, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar com over no Detroit Pistons e também na equipe dos Clippers, pegando essa odd em torno de 1,59, tá? Por quê? As duas defesas que a gente vai encarar hoje são ruins. Sacramento Kings é a 4ª pior defesa da NBA, Lakers é uma das 10 piores. Em relação a rebotes defensivos, o Sacramento Kings tem o 3º pior da liga, então a gente pode conseguir pontos em rebotes ofensivos, em chances extras contra esse rebote defensivo do Kings, que continua ruim dentro da temporada, sendo o 2º pior do mês de dezembro. Beleza? O rebote defensivo dos Lakers também foi um dos 10 piores da liga, e defensivamente falando, as duas equipes estão lá embaixo, o Sacramento sendo uma das 10 piores defesas do mês de dezembro, o Lakers sendo a 2ª pior defesa. Outra coisa interessante aqui é o ritmo que essas franquias podem jogar, tá? Mas, acima de tudo, vamos se apegar ao ataque do Pistons, que foi o 8º melhor do mês de dezembro, do Clippers, que foi quase um dos 10 melhores. Eles melhoraram bastante em relação àquilo que eles são nessa temporada. Então, considerando essas defesas ruins de Lakers e Sacramento, o ritmo alto do Sacramento, o rebote defensivo ruim recente dos dois times e a boa eficiência ofensiva dos times que a gente vai trabalhar a favor, vamos trabalhar aqui a favor deles. Só lembrando aqui que a média de pontos do Detroit Pistons nessa temporada, mesmo sendo um time lento, é de 118,8 pontos. Imagino que eles não podem fazer com uma das 3 piores defesas do mês de dezembro. E aí, a gente tá falando do Clippers. Esse sim é um time que não pontua tão em alto nível assim. É a 3ª pior média da liga, marcando 111,5, mas é uma média superior àquilo que buscamos. E em relação ao percentual aqui de bolas de 3 dos Pistons, não são tão bons assim, mas eles vão enfrentar o 2º pior setor defensivo em território de bolas triplas da liga, que é o Lakers, com o 2º pior aproveitamento em toda a NBA. Por que a gente acredita que o Pistons pode pontuar bem também? Porque nos últimos 15 jogos, os Lakers sofreram 118,6 pontos de média. Eles sofreram mais de 110,5, que é o que a gente busca para hoje aqui, em 11 desses últimos 15 jogos. Já o Sacramento Kings nos últimos 15 jogos sofreram 119,5 pontos de média. Eles vêm de uma partida onde sofreram 125 pontos para os Lakers. E nos últimos 4 jogos eles sofreram 125, 136 e 124 pontos para os seus rivais. É um time extremamente vazado, é verdade que o Clippers não é um grande exemplo ofensivo, mas ainda assim eles encaram uma defesa muito ruim, que nos últimos 15 jogos eles sofreram mais do que o que a gente busca para hoje, né, que no caso é mais de 106,5 pontos aqui, em 14 desses 15 jogos aqui que a gente recortou. Outras formas interessantes nas quais o Los Angeles Clippers pode ferir bastante seus rivais ali, com o Brook Lopes, com o John Collins, com o Kawhi Leonard e com as infiltrações do James Harden, é o fato de que o Sacramento Kings é o 2º time mais vazado na zona pintada em toda a NBA. E quando a gente fala para algumas dessas posições, como por exemplo o Power Forward, que é a posição do John Collins e do Kawhi Leonard, o Kings é o 5º time mais vazado da liga, e para a posição de center eles são o 2º time mais vazado, beleza? Já quando a gente fala aqui dos Pistons, eles fizeram 117,9 pontos de média nos últimos 15 jogos, superaram a casa dos 110 pontos aqui em 10 dos últimos 15 que eles fizeram. Não superaram aqui contra, por exemplo, Atlanta Hawks e a equipe do Portland Trail Blazers, 2 defesas ruins dentre esses 5 jogos. Mas de resto eles conseguiram cumprir bem seu papel. E hoje contra os Lakers eles podem pontuar bem, lembrando que no ao vivo, pegar essa linha de 106,5 dos Clippers pagando em torno de 1,50 é possível, e essa linha aqui do Detroit pegar ali em torno de 108,5 acima dele pagando em torno de 1,50 também é possível. O ideal é esperar no ao vivo para trabalhar com essas linhas de pontos, porque elas se movimentam bastante. Mas no pré-jogo é interessante, lembrando,
O Pistons é um dos melhores times do leste, vai enfrentar o Lakers na casa deles, em um jogo que não costuma acontecer toda a temporada assim, com muita frequência. Então eles vão ter uma mobilização grande, vão querer fazer tudo para poder pontuar bem contra o time mais midiático da liga e mostrar de fato que o Detroit é um time a ser levado a sério. Enquanto que os Clippers encaram o Sacramento Kings, que o Kings, eles são um dos 10 que mais levam rivais à linha de lance livre na NBA. Hoje, jogando como visitante, eles são o 6º time fora de casa, mais leva os rivais à linha de lance livre. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Amanhã, horários diferenciados dentro das partidas teremos na NBA. Então é muito importante que você ative o sininho de notificações para não perder nada. E assim que a gente publicar o vídeo, ter tempo de olhar, analisar, pensar, refletir, ver se vai fazer o que a gente falou, ao contrário, mas acima de tudo garantir as melhores informações em relação a esses jogos. Mesmo que você não use elas hoje, você vai pensar, pô, o Léo bem que avisou que o Kings é um dos times que mais levam rivais à linha de lance livre na liga. Vou usar em um outro momento e por aí vai. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!